HID e da DeskB. Logo em seguida, a gente já vai para o tópico principal do nosso webinar de hoje, como que a gente pode auxiliar as organizações a transformar seus edifícios e escritórios em ambientes inteligentes, dinâmicos e seguros. Dentro desse tópico, a gente vai dividir em duas sessões, as identidades mobile, qual é o papel delas, como que elas podem apoiar nessa transformação, e na sequência, o Fernando, da DeskB, vai cobrir conosco a importância das plataformas e aplicativos de Workplace Management. Em seguida, Luiz Bustamante vai nos dar um overview da situação e da realidade de muitas organizações, a complexidade de gerenciar credenciais em múltiplos sites. Então, a gente vai hoje colocar isso para vocês de uma forma extremamente elucidada e simples. E aí, próximos passos, alguns anúncios, algumas divulgações que a gente vai trazer para vocês aqui também hoje em primeira mão. Vamos lá. Começando o nosso conteúdo para hoje, a DeskB e a HID prepararam isso exatamente para que a gente tenha aqui um contexto super abrangente. Então, falando de HID. Na HID, nosso DNA definitivamente está relacionado a identidades seguras, né? A gente, há mais de 3 décadas, disponibiliza para o mercado identidades seguras que apoiam as pessoas, as organizações a chegarem onde elas precisam, alcançarem o que elas desejam fazer, sempre prezando por segurança. Em relação às áreas de negócio e unidades de negócio, a HID está estruturada em 6 unidades de negócio, e todas elas trabalhando com identificação segura. Então, aqui a gente tem soluções que vão desde controle de borda, por exemplo, para países onde tem soluções de passaporte, soluções para identificação com RFID, que vão desde vestuário até praças de pedágio e automóveis, soluções que vão, por exemplo, para autenticação em caixas eletrônicos, em urnas de votação, e o nosso foco principal hoje, controle de acesso físico. Por que a gente comenta isso? É claro que há aqui uma sinergia e uma intersecção de propriedade intelectual, desenvolvimento, que contribui ao longo de toda essa cadeia, de todas as soluções que a gente vai estar hoje contemplando. Entrando mais profundamente em Physical Access Control Solutions, como a gente denomina PACS, a gente trabalha com um portfólio focado em 4 grandes pilares: as credenciais, os leitores, controladoras e as soluções orientadas à cloud. Hoje, o nosso foco principal dentro do webinar vai se voltar para as credenciais, aonde residem as identidades mobile, e cloud, que é exatamente a transformação que está acontecendo hoje com todas as plataformas de controle de acesso, através da combinação de aplicativos e plataformas também de Workplace Management. Falando do ecossistema de controle de acesso, e aí uma visão macro, né? O sistema de controle de acesso hoje praticamente ele é composto por esses elementos, né? A gente tem os leitores mobile enabled, como a gente assim chama, os que são compatíveis para trabalhar com as identidades mobile, controladoras, que sempre vão estar integradas a sistemas de controle de acesso, e aí toda a parte de habilitação para soluções orientadas à cloud. E aqui entram as plataformas e os aplicativos de Workplace Management que podem utilizar e podem ter essa sinergia, tanto do ponto de vista de integrar as identidades mobile, como também se integrar aos sistemas de controle de acesso e transformando a experiência de uso, a experiência de interação dos usuários dentro desses ambientes corporativos. Falando a respeito ainda de HID, aqui alguns números a respeito da nossa presença global. A HID é uma empresa que tem atuação em todos os continentes, então qualquer tipo de solução, de desenvolvimento e projetos que a gente traga para a realidade, eles são aplicáveis a nível global. E aí a gente tem muito orgulho de clientes que aqui do Brasil levaram soluções para fora e vice-versa. Então esses números expressam como que a gente está estruturado ao redor do globo e muito bem estruturado também aqui no Brasil, com uma operação já há mais de 20 anos. Bom, dado esse contexto, passo a palavra agora para o Fernando, que vai comentar com a gente agora um pouco a respeito da DeskB. Fernando, com você. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, a plataforma DeskB é uma plataforma de experiência, somos líderes na gestão de workplace no Brasil e também, assim como a HID, temos presença global. Trouxe alguns números, né, que representam bastante a nossa operação. Hoje são mais de 400 clientes espalhados aí por 25 países, com números bastante significativos, 1 milhão de reservas por mês e mais de 390 mil usuários conectados em nossa plataforma.
tendo hoje mais de 2.500 escritórios mapeados dentro da plataforma DeskB. No próximo slide, a gente tem como que esses 400 clientes estão hoje espalhados, né, nas geografias. A maior concentração deles no Brasil. Ao longo da pandemia, nós rapidamente espalhamos, né, com presença na América Latina. Hoje temos escritório nos Estados Unidos, com equipe local. Temos também escritório na Europa para dar suporte a todos os nossos clientes de lá. Temos 2 grandes operações no Oriente Médio e uma em Singapura. Então, assim como aconteceu com a HID, nossos clientes foram gostando da nossa experiência e foram naturalmente expandindo suas operações para outras localidades. Perfeito, Fernando. Bom, entrando no nosso primeiro tópico preparado para hoje. Como transformar os escritórios, os edifícios, nesses ambientes inteligentes, dinâmicos e seguros. E para começar esse conteúdo, a gente vai iniciar com algumas reflexões. Então, a primeira dela, definitivamente, é em relação às mudanças que ocorreram no espaço de trabalho, né? Se a gente notar aí ao longo dos últimos 5, 10 anos, várias transformações aconteceram, a dinâmica de uso dos locais de trabalho, e a pandemia, ela acabou turbinando aí muitas dessas mudanças para que elas acontecessem de forma mais rápida. Então, aqui, 3 que vale a pena ter um destaque grande, né? Primeiro delas é a questão de disponibilidade de posição de trabalho. Aquela regra de uma mesa ou uma posição de trabalho por colaborador, muitas organizações já não dispõem mais dessa oferta. Então, é importante ter aqui uma orquestração de como ocupar o espaço de trabalho. A segunda é o trabalho híbrido. Então, aqui, várias regras, vários modelos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Vem também aqui uma complexidade grande. Como é que a gente administra a ocupação do pessoal baseado nessas escalas híbridas? E mais do que isso, como é que a gente comprova que esse pessoal está realmente dentro do ambiente de trabalho, evitando situações, por exemplo, onde a gente não tem o controle, e até termos que começaram agora a surgir de mercado, como o famoso coffee badging. Então, essa também é um grande desafio das organizações. E o último são as filiais, né? Muita empresa hoje, muitos bancos, empresas que têm escritórios satélites, estão usando esses ambientes realmente como filiais regionais. Então, o público que antes trabalhava numa sede principal, agora começa a utilizar esses espaços satélites. Então, aqui já tem a primeira complexidade de como trazer esses ambientes para uma situação dinâmica. O segundo, que é uma realidade de diversas corporações, diversas organizações, é a questão de múltiplos sites, né? Então, aqui a gente e mexe aquela situação de colaboradores que trabalham com 2, 3, às vezes até mais credenciais, o antigo crachá físico, para poder ter acesso ao prédio e depois ter acesso ao próprio escritório que está dentro do prédio. E aí, quando você tem múltiplos sites, essa situação ela se transforma ainda mais desafiadora. Então, a gente vai cobrir um pouco mais adiante esse tópico. O Luiz Bustamante vai trazer para a gente alguns esclarecimentos de como que a nossa tecnologia pode apoiar em relação a esse desafio. E por último, não menos importante, a questão do foco, né, em sustentabilidade e ESG. Então, cada vez mais as organizações sendo demandadas para efetivamente contribuírem com as ações de sustentabilidade e dentro desse panorama, definitivamente as identidades mobile têm um papel extremamente apoiador, principalmente do ponto de vista de emissões, a questão de CO2, para que vocês tenham uma ideia, uma credencial apenas substituída por um mobile pode contribuir até 100 gramas de CO2, e além disso, todas as otimizações e automações que podem ser feitas, que a gente vai explicar ao longo da apresentação, que podem contribuir desde redução de consumo de ar-condicionado, iluminação e por aí vai. Tudo isso focado com sustentabilidade também. Entrando no primeiro subtópico desse contexto, desse capítulo da apresentação, vamos falar agora a respeito das Mobile Identities. Então, o que está acontecendo e como é que está se transformando a utilização das credenciais para interagir com os ambientes de trabalho, sejam eles edifícios ou escritórios. Se a gente observar ao longo aí dos últimos praticamente 50 anos, teve uma transformação gigantesca. E as credenciais elas vieram se transformando ao longo desse período, seja do ponto de vista de segurança, que é o principal transformador aqui, mas também do ponto de vista de usabilidade. Então, hoje, a credencial mobile, ela estende os casos de uso muito além da possibilidade simplificada do controle de acesso
de abrir uma porta, de passar por uma catraca, podendo interagir com todo o ambiente de trabalho. E, claro, não deixando para trás a questão de segurança. Então, eu vou fazer algumas reflexões com vocês ao longo dos próximos slides, mas isso definitivamente é a transformação que está acontecendo hoje. Trazendo alguns dados de mercado. Em relação às credenciais mobile, o que o mercado já aponta? Nos próximos anos, o crescimento e a adoção de credenciais mobile passa a ser exponencial. Vai ainda existir credenciais físicas, por algumas razões, modelos de uso das organizações, mas a maior parte das organizações vão começar a adotar e migrar as suas credenciais para um modelo de credencial mobile, por diversos motivos e benefícios que a gente vai explicar nos próximos slides. O outro ponto, que vale também aqui destacar, e isso também é informação de mercado, são as arquiteturas de controle de acesso que estão convergindo para a cloud. Então, aqui, como vocês podem observar, até 2027, seja cloud privada, seja cloud pública, vai acontecer uma convergência gigantesca de adoção de arquiteturas cloud. E por quê? Exatamente pelos benefícios e pela flexibilidade que uma arquitetura cloud traz do ponto de vista de interoperabilidade. Também vamos cobrir isso ao longo dos próximos slides. Bom, linkando com tudo isso que a gente acabou de passar, a HID, há aproximadamente 10 anos, iniciou essa jornada com as identidades mobile e também com a arquitetura de controle de acesso em cloud. E aí se destaca a plataforma Origo. Nós trouxemos essa plataforma, desenvolvemos essa plataforma, como eu mencionei, há aproximadamente 10 anos, e o foco principal dessa plataforma é definitivamente conectar os sistemas de controle de acesso, os seus aplicativos, aos locais de trabalho, sejam eles escritórios ou edifícios, com um acesso integrado, sem frição e sempre prezando pela segurança e experiência do usuário. Dentro desses 3 pilares, a gente vai hoje destacar 2 deles. E eu vou começar a respeito das identidades mobile. Esses números expressam como que a gente hoje está ao redor do planeta em termos de implementações. E aqui, sem dúvida, inclui implementações no Brasil. Então, essa jornada de aproximadamente 10 anos nos trouxe essa magnitude de números, ou seja, diversas, milhares de organizações ao redor do mundo utilizando já a solução, múltiplos dispositivos, sejam eles baseados em Android, baseados em iOS, e o mais importante a destacar aqui, integrações. Observem, a HID, ela, por tudo que faz e em tudo que ela atua com um conceito de arquitetura e plataforma aberta. Então, exatamente por esse posicionamento, seja dos nossos dispositivos e sejam das nossas soluções, é o que viabiliza esses inúmeros casos de uso e integrações que a gente vai cobrir. Falando do controle de acesso, quando a gente pensa em controle de acesso, em arquitetura de controle de acesso, essa é a fotografia que vem na mente da maioria das pessoas que são hoje conhecedoras de uma arquitetura de controle de acesso. Ou seja, é uma arquitetura convencional, ela vai continuar existindo, e o foco principal quando a gente pensa nessa arquitetura é o ponto de vista de segurança. As pessoas boas para dentro da organização, as pessoas ruins para fora da organização, exatamente do ponto de vista de proteção dos entornos. O que está acontecendo com essa transformação toda que a gente acabou de comentar? Seja das identidades mobile, seja das plataformas cloud e, principalmente, essa fusão dos ambientes. Porque cada vez mais a gente hoje está vendo ambientes digitais se convergindo com ambientes físicos. E aí, alguns já devem ter ouvido falar num termo que alguns do mercado utilizam, que é o phygital. Então, o que isso traz para a gente? A experiência de uso e caso estendido, sempre focando na experiência do usuário. E aqui, quando a gente fala da experiência do usuário, a gente tem que olhar isso a fotografia grande. Não é simplesmente a experiência do nosso colaborador como organização, mas a experiência sua como gestor. Como que você pode, ou sua como provedor, como que você pode trazer mais dados, como você pode trazer mais informação para definitivamente ser um apoiador do negócio e não simplesmente um recurso visto como necessário para proteger os ambientes. Não, essa visão ela vai continuar existindo? Sim, ela vai existir porque é importante a segurança, mas muito mais do que isso, é importante apoiar o negócio, seja através das informações, seja através da experiência do usuário. E a gente vai cobrir isso
também ao longo de hoje. Bom, falando já da questão de experiência, né? O que viabiliza esse contexto como um todo? Definitivamente, ir muito além da utilização de uma porta ou de uma catraca dentro do meu ambiente de trabalho. É ter um ambiente 100% conectado, um ambiente 100% integrado, aonde essa identificação, que é o fato importante e predominante, seja utilizada para interagir com os diversos recursos que estão disponíveis no ambiente de trabalho. No seu andar, dentro do teu escritório, com uma impressão segura, com acesso ao escritório, com login no PC, ou até mesmo no teu prédio, entrando no prédio, interagindo com a cancela na garagem e por aí vai. Tudo isso de forma transparente, suave, flexível e, não esquecendo, segura. A segunda área de identidades que a gente vai focar hoje é uma identidade que a gente trouxe para o mercado mais recentemente, que chama-se Identity Positioning. Então, o que eu falei até agora é a respeito de acesso. Então, como é que eu entro no escritório, como é que eu consigo interagir com esses diferentes contextos e equipamentos dentro do escritório, e aqui agora, ou do edifício, e aqui agora, como que a gente consegue ter a informação de ocupação e presença dos ocupantes do edifício ou do escritório em tempo real. Então, o Identity Positioning, ele definitivamente vem para atender uma demanda que existe muito forte das organizações, das empresas, dos edifícios, para identificar o comportamento das pessoas dentro do espaço corporativo. Aonde estão as pessoas? Quando as pessoas acessaram o ambiente? Como que essas pessoas se moveram dentro do ambiente? E o Identity Positioning, focado nesse contexto de identidade mobile, vem para atender essa demanda. Como é que a gente faz isso? Basicamente, se a gente pensa num exemplo, num contexto de local de trabalho, imagina que você tem perímetros que são perímetros essenciais para entender o comportamento de uso desses ambientes de trabalho. Se eu sou um ocupante único de um prédio, eu posso ter uma abordagem de olhar a entrada principal do prédio, os lobbies de elevadores e escadas, e se eu quiser até um terceiro nível mais granular, entender o comportamento de uso das minhas salas de reuniões. Se eu sou um ocupante apenas de uma laje ou de um andar, aonde a minha organização está dentro de um complexo corporativo, não há problema. Você pode começar o mapeamento a partir exatamente dos lobbies de elevadores e escadas para entender essa informação. E aqui alguns podem estar refletindo, poxa, mas eu não tenho essa informação pelo controle de acesso? Você vai ter informação pelo controle de acesso do ponto de vista de autenticação do usuário quando ele passar numa porta ou quando ele passar em uma catraca. Mas como a gente sabe, nas organizações, o fluxo de pessoas nem sempre ele é 1 para 1. Numa catraca, sim, mas numa porta, não. Então, existem diversas situações, por exemplo, onde você abre a porta, passa por uma porta no escritório, seja a entrada principal do escritório ou dentro do entorno do escritório, e os colegas passam juntos. E não aqui por má fé, não por uma falha de segurança, mas por movimentação mesmo, por fluxo. E aí vem o grande desafio. Como é que você identifica as pessoas? Então, esse exemplo, imagina esse andar. Praticamente aqui, o que a gente tem nessa ilustração são os leitores de controle de acesso que estão aqui nesse quadrante. Então, aqui, imagina esse andar, esse contexto, as pessoas saem de um hall de elevador ou de escadas, e toda vez que uma pessoa passar próximo de um desses leitores, eles têm a capacidade de criar o que a gente chama de geofences. São cercas virtuais que identificam a presença e a movimentação das pessoas exatamente para fazer a contagem e o reconhecimento de ocupação em tempo real. E aí, do ponto de vista de integrações, experiências e possibilidades, existem diversos. Esse slide aqui embaixo retrata alguns deles, mas a gente vai dar um foco maior a respeito disso, exatamente do ponto de vista da plataforma e do aplicativo de Workplace Management. E aí é onde a DeskB está integrando a nossa tecnologia, seja de acesso, ou seja de presença, para poder entregar uma experiência e uma plataforma com um valor, do ponto de vista de informação e de experiência, extremamente rica. Antes de eu passar para o Fernando, fechando aqui essa primeira parte
desse tópico, eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês, né? E é uma reflexão. Então, imagina, né, o que você faz hoje com os teus pagamentos, com o teu cartão bancário. Hoje você, usando o teu dispositivo mobile, seja ele iPhone, seja ele Android, para pagar uma conta, fazer uma transação por aproximação. Você também gostaria de utilizar a sua credencial, que hoje é física, e migrar ela para um dispositivo móvel e ter essa mesma experiência para poder acessar o teu local de trabalho, edifício, escritório, e mais do que isso, interagir com os dispositivos que estão dentro desses entornos? Então, esse código QR, vocês podem acessar, tem aí as perguntas para que vocês possam, as respostas, perdão, para que vocês possam selecionar, e a Letícia vai postar também no chat, quem não tiver tempo agora de pegar o código QR, o link para que vocês possam responder ao longo do nosso webinar de hoje. Muito bem, passando para o próximo tópico, Fernando, passo a palavra para ti, para falar a respeito de Workplace Management, as plataformas e os apps. Obrigado, Ricardo. Bom, já no próximo slide, já aparece a nossa versão mobile do aplicativo de experiência DeskB. Vocês vão ver que existem os botões para fazer as reservas de espaços colaborativos, assim como demais módulos que fazem toda a interação de serviços dentro de um escritório. E logo abaixo, o novo botão, onde a gente vai trazer essa tecnologia HID Mobile IG para dentro dessa realidade do aplicativo de experiência. No próximo slide, a gente trouxe um pouco, né, do que a gente faz. Hoje a DeskB é, sem sombra de dúvida, a plataforma mais completa de Workplace Management do mercado. Do lado esquerdo, nós temos todos os tipos de reservas que nós fazemos. São 7 módulos de reservas, com um grande destaque para reservas de estações de trabalho e salas de reunião, onde a gente tem uma tecnologia extremamente funcional para integrações, tanto para sistemas de calendários Google ou Outlook, funciona também integrado com displays de sala. Temos também um módulo de gestão de convidados, que faz com que a vinda do seu convidado seja a mais tranquila possível, integrando, inclusive, a passagem dele pelo controle de acesso, com todas as notificações necessárias para o anfitrião. Do lado direito, DeskB Mobile ID, que é o nosso novo lançamento, aliado também a soluções, né, como abertura de chamados através da plataforma, gestão de contratos, gestão de entregas, seria tudo que chega no escritório em termos de correspondências, de malote, tudo que sai do colaborador para fora. Lançamos um módulo de eventos extremamente eficiente e, dando um spoiler, aproveitando o nosso encontro de hoje, estamos lançando também o módulo de check-in premiado, que é um módulo de engajamento, para poder atrair cada vez mais aqueles colaboradores para dentro do escritório, gerando uma série de benefícios e uma premiação para aqueles que realmente estão cumprindo com sua jornada híbrida. No próximo slide, são as duas credenciais, que o Ricardo bem explicou agora há pouco, que ganham 2 nomes, né? O DeskB Mobile ID Access, né, para fazer toda a parte de gestão de acesso, integrado ao aplicativo de experiência DeskB, e do lado direito, a credencial de gestão de presença, que a gente batizou de DeskB Mobile ID Positioning. Então, esses são os 2 produtos que vão estar no mercado, integrados com essa experiência nova. No próximo slide, só ilustrando um pouco o que o Ricardo acabou de comentar, no desenho à direita tem a Geofence, né, com a leitora HID, e vamos imaginar que o colaborador que fez uma reserva tenha se esquecido de fazer o check-in. A gente percebe que em algumas organizações, ou por distração, ou às vezes esquecimento, o colaborador esquece de fazer o check-in dele, gerando aquele retrabalho, ter que fazer uma nova reserva. Então, uma das atividades integradas nessa nova tecnologia é o check-in automático. Isso era algo que todos os nossos clientes queriam, né? Você poder chegar na empresa, a tecnologia detectar a tua chegada e te dar um check-in automático. Do lado esquerdo, ali onde está escrito escadas, você também poder detectar colaboradores que estão entrando em áreas não permitidas, e você pode criar regras de negócio extremamente eficientes e totalmente customizáveis, onde as pessoas vão sendo notificadas dentro de uma necessidade de negócio.
Isso tudo vai gerar o quê? Dashboards totalmente inovadores na indústria, onde a gente vai poder oferecer informações extremamente relevantes para gestores e tomadores de decisão. Quando o colaborador entra e faz o seu check-in, o Ricardo vai mostrar ali no celular que ele recebe uma notificação dizendo: olá, Sofia, bem-vinda à organização, o seu check-in está sendo dado à mesa tal. Inclusive, você pode estar entrando para um outro andar do edifício e o sistema identificar que você não está no seu andar da sua reserva e, de repente, solicitar se a pessoa quer fazer uma reserva naquele andar ou se ele mantém a reserva no andar original. No próximo slide, mostra como é simples, né, fazer a implantação dessa nova tecnologia, considerando apenas a implantação do Mobile ID Positioning, são apenas necessárias 2 leitoras energizadas e uma credencial IDP dentro do aplicativo de experiência DeskB. Feitas as conexões, praticamente plug and play. O sistema já começa a gerar os dados, que vão, então, ser consolidados no próximo slide em dashboards de última geração, que estaremos lançando agora a partir do mês que vem. Esses dashboards são novos na indústria, mostrando a quantidade de usuários, por exemplo, no escritório versus os usuários que estão remotos. Você pode pegar isso para uma árvore de escritórios do tipo, eu quero saber agora na Argentina, eu quero saber nesse momento na cidade tal, nesse momento no prédio tal, no 4º andar. O sistema vai te trazer as informações baseadas na tua arquitetura predial. Você vai poder também fazer as integrações baseado na quantidade de usuários que você quer ter de forma máxima dentro do teu escritório. Integrar toda essa tecnologia de forma que o aplicativo de experiência só permita a entrada daquela quantidade de pessoas. E qualquer pessoa que porventura entre, ela é notificada como uma pessoa que não estava cadastrada naquele dia. Outra informação extremamente relevante é a parte do tempo médio de presença das pessoas no escritório, que é esse quadradinho ali à esquerda embaixo, que é a informação assim que, para dentro de um conceito híbrido de gestão, ela realmente entrega as informações se as equipes estão cumprindo as suas jornadas híbridas, coisa que hoje, através do controle de acesso, como o Ricardo bem disse, é praticamente impossível devido a aquele processo todo que as pessoas entram de carona e o controle de acesso não registra. Por último, a gente vai ter também relatórios mostrando a quantidade de pessoas no próximo slide. Você vai poder fazer comparações de usuários no escritório, comparando o ano A com o ano B, por dias da semana, por mês, e também nos dias do mês, mostrando a quantidade de pessoas que ocuparam aquele determinado escritório, ou o prédio inteiro, ou um conjunto de unidades simultaneamente. Por último, uma ilustração mostrando como que a jornada do colaborador fica mais tranquila, mais suave, como o Ricardo comentou, frictionless, né? Você entra no escritório utilizando o sistema de controle de acesso do prédio, ingressa na sua unidade, e uma vez que você está na sua unidade, você utiliza o aplicativo de experiência para ter uma experiência completamente diferenciada, com todos esses dados sendo gerados em tempo real para não somente os proprietários dos edifícios, e também para os inquilinos, tudo segregado de acordo com suas chaves, o que o Luiz daqui a pouco vai comentar um pouquinho mais para vocês. Excelente, Fernando. Obrigado pelo detalhamento. Pessoal, e nada mais fácil do que entender essa experiência no dia a dia. A gente preparou aqui um vídeo, um spoiler também, do que vocês vão ter de experiência, e mais para frente eu tenho um outro spoiler que eu vou passar para vocês também a respeito desse vídeo. Então, vamos lá.
Legal, pessoal. Imaginou vocês vivendo isso, a experiência disso nas organizações de vocês, seja o escritório, seja o prédio? E mais do que isso, os dados que isso podem trazer para vocês para criar aí diversas melhorias, regras de negócio e apoiar a organização como um todo. Então, depois a gente pode conversar mais a respeito disso. Os casos de uso e as oportunidades definitivamente são inúmeras. Então, vamos lá. Segunda pergunta na nossa enquete hoje para vocês. Atualmente, as organizações que vocês atuam, trabalham, já têm a utilização de algum app ou plataforma de workplace management para interagir, para gerenciar o espaço de trabalho? Por favor, utilizem o mesmo código QR ou link que foi postado pela Letícia no chat e encaminhem para a gente. Vai ser um prazer entender como é que vocês estão hoje, até para conhecimento nosso e depois também poder contactá-los, se assim vocês os desejarem. Bom, indo para o terceiro tópico da nossa apresentação de hoje, gostaria de passar a palavra agora para o Luiz Bustamante, nosso engenheiro de pré-vendas, para falar exatamente a respeito dessa situação de acesso, né, a complexidade e como que a gente pode apoiar solucionando isso, o acesso em múltiplos sites. Luiz, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Então, falaremos um pouco da padronização e a experiência do controle de acesso físico a múltiplos sites. Aqui, a gente vai apresentar um cenário onde temos múltiplos edifícios com diferentes empresas dentro de um prédio, né? Onde cada uma delas tem suas licenças, seus crachás e suas chaves de segurança. Em um princípio, como vocês podem olhar na imagem, no desenho, eles podem ter um controle de acesso dedicado em seus edifícios, fazendo uso do aplicativo da Dexby, onde mora o crachá virtual, e é possível ter todas as funções, bondades e serviços que falamos anteriormente, né? Agora, se falamos que temos espaços compartilhados dentro do prédio, nós vamos a precisar que as pessoas de diferentes edifícios possam ingressar nessas diferentes áreas comuns dentro do prédio e, assim, poder usar os diferentes serviços que tem dentro deles. Hoje, isso é possível com a ajuda das integrações feitas pelo DSP com os diferentes controles de acesso e também algumas integrações feitas por os mesmos controles de acesso diretamente com nossa solução de HID Mobile Access. Para poder conseguir isso, vamos a precisar que o prédio, certo, tenha um portal onde ele vai ter, seguinte slide, por favor, a possibilidade de administrar as chaves dos diferentes edifícios, se temos um edifício A, B, C, D, certo? E, assim, cada um deles proporcionar a chave de segurança para um portal do prédio que esse portal não tenha licença alguma, ou seja, para a administração da chave de segurança, e assim ele possa carregar as chaves dentro dos leitores, onde vamos a ter esses espaços comuns, criando um ambiente frictionless, como falamos, onde qualquer usuário dos diferentes edifícios possa ingressar nos espaços comuns onde se precisa que eles ingressem realmente. Então, como vocês estão olhando na imagem, assim, os donos de cada um dos edifícios, dos 4 edifícios que tínhamos no cenário, tenham diferentes portais, cada um com diferentes quantidades de licenças e sua própria chave de segurança, lhes vai proporcionar essa chave de segurança em um portal do prédio, onde agora ele vai ter a possibilidade de administrar cada um deles, ingressando essa chave de segurança nos leitores e também, assim mesmo, dando para as pessoas um crachá dos diferentes edifícios, onde eles possam ter também as funções e bondades que falamos com o serviço da integração do Dexby. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela explicação. E assim, pessoal, aquilo que eu comentei com vocês no início da apresentação, aquela situação de você carregar 2, 3, às vezes até mais credenciais físicas, aqui o Luiz bem explicou, todas essas credenciais podem estar armazenadas dentro do próprio aplicativo e tem uma outra vantagem, né? Se a gente pensa hoje, por exemplo, no nosso cartão bancário, a gente pode colocar dentro da nossa wallet 2, 3, enfim, inúmeros cartões, mas você tem que selecionar qual cartão que você quer usar na hora de fazer aquela transação de pagamento. Aqui não. Aqui o usuário vai ter essas credenciais dentro do aplicativo e a experiência para ele vai ser super transparente. Ele vai aproximar o dispositivo dele mobile no leitor e de acordo com o prédio que ele está, de acordo com o escritório que ele está, o aplicativo já sabe qual é a comunicação que ele tem que fazer com aquele determinado perímetro. Ou seja, experiência extremamente frictionless
para acessar e interagir com aquele entorno do trabalho. Se lá dentro tiver uma impressão segura, se lá dentro tiver outros dispositivos que são específicos daquele escritório, da mesma forma, o aplicativo vai interagir com o que é de respeito para o perfil daquele usuário, as chaves que ele tem autorização. 100% transparente. Bom, indo para o último tópico da nossa apresentação de hoje, antes da gente abrir para perguntas e respostas, a gente tem aqui algumas considerações finais e oportunidades que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, considerações finais. Como explicado ao longo da apresentação, tanto do ponto de vista das mobile identities, o que elas podem fazer, o que elas podem contribuir, e uma vez que elas estão hoje integradas dentro desse contexto de aplicativos de workplace management e plataformas de workplace management, aqui definitivamente são as contribuições que elas podem trazer para as organizações. Extremamente mais conveniente, seguro, como a gente acabou de explicar, a possibilidade de atrair e reter, seja um inquilino novo para o seu prédio, ou seja, os seus usuários terem uma experiência melhor de interagir com o ambiente de trabalho. Dados. Qual é o valor do dado hoje dentro das regras de negócio? Lembra que eu comentei, por exemplo, de sustentabilidade? Imagina se eu tiver informação de ocupação em tempo real dos meus escritórios, dos meus prédios. Eu posso automatizar ar-condicionado, eu posso deixar bloqueado um andar enquanto eu não tiver o outro andar com 80% de ocupação. E aí, diversas automações que vão contribuir definitivamente na última linha. É saving. É definitivamente saving, seja do ponto de vista da credencial, seja do ponto de vista do custo operacional. E essa questão de fluxos otimizados, enfim, tem uma infinidade. Então, o meu convite definitivamente para vocês é, por favor, querendo saber mais dos diferentes e infinitos casos de uso, nos busquem, que vai ser um prazer conversar com vocês. Tem um monte de casos, de experiências para poder compartilhar. O Fernando fez um spoiler a respeito de um serviço novo da DeskB, e aqui eu queria fazer um mega spoiler com vocês. Por favor, venham nos visitar. Nós vamos estar em 2 grandes feiras agora no mês de junho, na Infra FM, que é bem orientada ao público de facilities, de workplace. Nós vamos estar dos dias 4 e 5 apresentando tudo isso que vocês viram, e aí vocês vão poder ver na prática essa experiência de interagir com esse ambiente conectado e o poder dos dados que isso traz. E também na Febrabantech, aqui mais orientado para a indústria de banco e finanças e serviços financeiros, dos dias 25 a 27 de junho, também vai ser um prazer recebê-los no nosso stand e poder apresentar para vocês toda essa experiência, todo esse contexto. DeskB e HID estarão juntos nesses 2 eventos. Último slide, antes da gente abrir para perguntas e respostas. Pessoal, aproveitem. E quem quiser, já tenha, por exemplo, leitores da linha HID Signo nas suas organizações, testem gratuitamente as identidades mobile para acesso. Elas estão disponíveis, a Letícia vai colocar agora no chat também um link para vocês, para que vocês possam solicitar uma amostra por um período determinado e possam começar a utilizar e ter essa experiência dentro desse contexto que a gente conversou. Assim que a gente tiver a informação que vocês estão indo nesse caminho, contem com o nosso suporte, tanto da HID como da DeskB, para poder apoiá-los nessa jornada e do que é possível ser feito. Ok? Bom, gente, foi definitivamente aqui num pace legal. Então, a gente tinha previsto aí 10 minutos para perguntas e respostas, deu um pouquinho mais do que isso, 17, 16 minutos. Então, a gente gostaria de abrir agora, definitivamente, para perguntas e respostas. Como é que nós, HID e DeskB, podemos ajudar vocês nessa jornada e nesse contexto que acabou de ser apresentado? Letícia, por favor, fica à vontade em começar as perguntas, a gente vai aqui iniciando as respostas. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, fiquem à vontade para enviar perguntas. Vou começar com a primeira. Em questão de pane, erro de sistema ou queda de energia, qual a opção emergencial para liberação do acesso a portas e catracas? Perfeito. Pessoal, essa é uma pergunta extremamente trivial do ponto de vista de controle de acesso, e assim, a regra que vocês utilizam hoje com a credencial física, para essa situação, vai ser a mesma para a credencial mobile. Tá? A credencial mobile, vocês têm que pensar no seguinte, ela vai residir dentro do dispositivo, igual o teu cartão bancário. Então, ela está lá permanente
E do mesmo jeito que você apresenta sua credencial física para acessar o ambiente de trabalho, você vai apresentar mobile. Aí, as regras que vocês hoje utilizam no contexto de controle de acesso para poder ter o ambiente em uma situação de queda de energia disponível por um período determinado, um período estendido, a regra, abro uma porta, abro todas, é a mesma, não muda nada. A única coisa que a gente está mudando aqui é o meio físico para o meio mobile. Perfeito, obrigada, Ricardo. O Bruno perguntou quais são as soluções de software de controle de acesso e se essas soluções estão integradas. Ótima pergunta. O Luiz Bustamante comentou, existem já alguns sistemas de controle de acesso reconhecidos no mercado e utilizados tanto por organizações nacionais ou multinacionais que já são integrados. Posso mencionar aqui alguns nomes, como Lenel, Genetec, Honeywell, VoltNext, eles já integrados com as credenciais, ou seja, quando você cria um usuário nesses sistemas, você já pode apontar para ele e selecionar qual tipo de credencial você vai designar para esse usuário, se é uma física ou se é uma mobile. E sistemas que não estejam integrados, é possível fazer a integração. Tá? Então, assim, o método que foi desenvolvido com a DeskB é um método que a gente chama de bidirecional. Então, um usuário que hoje, um cliente final hoje, que tenha um desses sistemas de controle de acesso que eu acabei de comentar, e aqui vou até fazer um parênteses, inclusive nacionais, a Invenze também utiliza e faz a integração com a nossa plataforma, se esse cliente utiliza, a DeskB ela vai no portal Origo e valida. Esse usuário existe? Isso através, inclusive, de Single Sign-On. A DeskB faz a integração com o seu ambiente por Single Sign-On. Esse usuário existe? Ela vai lá no Origo e valida. Ah, esse usuário existe. Então, aqui, me dá a credencial dele que eu vou trazer ela para dentro do aplicativo de experiência. Esse é o cenário integrado. O cenário que não há integração, o que a DeskB, quando eu falo da comunicação ou da integração bidirecional, o que a DeskB faz? Ela vai no Origo, ela cria a credencial, ela traz essa credencial para dentro do ambiente DeskB e disponibiliza para o cliente fazer a integração com o controle de acesso que ele possui. Qualquer um deles. Essa integração pode ser feita através de APIs, tem vários sistemas hoje que têm a disponibilidade de APIs, então isso pode ser feito dessa forma, ou até mesmo um input inicial. Ou seja, traduzindo o que eu acabei de colocar aqui, não existe sistema que não possa ser integrado. Perfeito. Mais uma pergunta. Há alguma solução sem a credencial digital para controle de auditórios e refeitórios? Ótima pergunta. Se num auditório e num refeitório você, por exemplo, não tiver um controle de acesso, seja com uma porta ou seja com uma catraca, você pode utilizar e deve fazer o controle de ocupação através do Identity Positioning. Então, o aplicativo de experiência, ele pode ser habilitado com as duas credenciais. E existem casos de uso, por exemplo, clientes que vão habilitar apenas com Mobile Access, clientes que vão habilitar com Identity Positioning, ou os dois. Então, se você tem um aplicativo de experiência, imagina que você vai reservar a sua ida ao auditório, ou que você vai reservar a sua ida ao refeitório. Você fez essa reserva, esse aplicativo, em background, ele tem já uma credencial ali associada, e aí você vai poder ter a validação e a informação dos ocupantes de quando as pessoas estiveram nesse auditório ou nesse refeitório. E outra pergunta, vocês já possuem projetos implementados no Brasil? Sim, já existem projetos implementados no Brasil, projetos com Mobile Access já há mais de 2, 3 anos, porém isso está ganhando agora cada vez mais celeridade e cada vez mais demanda. Identity Positioning também existe, projetos hoje sendo implementados no Brasil, então é algo que já está tendo demanda e aderência no Brasil. Eu até sugiro depois, a gente pode postar para os participantes, alguns casos de sucesso que foram publicados aqui do Brasil, inclusive, falando de Mobile Access, para que vocês tenham já informação real de clientes que já estão utilizando Mobile Access. E aí a gente pode falar de casos no Brasil, casos na América Latina e casos globais. Então, sim, há já uma massa de clientes já se beneficiando dessa tecnologia.
Ótimo. Aproveitando para falar, depois do webinar a gente vai enviar um e-mail de marketing com nossa landing page sobre real estate e nela vamos ter os casos de sucesso, onde vocês podem ver todas as implementações e também acessar o nosso e-book com mais informações. Bom, continuando com as perguntas. O custo é por credencial? Ótimo. Ótima pergunta. Sim, pessoal, o custo é por credencial, ele é um custo por usuário ano, para a credencial de Mobile Access e a credencial de Identity Positioning também. E aí aqui, é importante fazer um parênteses que eu acho que é super também bom para ter elucidado para os participantes. Quando a gente fala de credencial física, a gente precisa trabalhar sempre na regra de 1 para 1. Eu preciso colocar aquela credencial física na mão do usuário. Ele precisa ter aquela credencial. Independente se ele trabalha híbrido ou não, ele precisa ter a credencial física na mão dele. E aí, imagina aquele escritório que eu tenho 500 posições de trabalho, mas eu tenho na organização 1000 funcionários. Na física, eu preciso dar 1000 credenciais físicas. Na mobile, quando eu estou utilizando uma plataforma de workplace management e estou gerenciando o acesso desse escritório baseado em reserva, eu preciso só de 500 credenciais mobile. Não adianta eu ter mais, não faz necessidade eu ter mais credenciais do que a capacidade de ocupação do meu escritório. E aí essa dinâmica já traz um saving imediato, porque você já não tem mais a regra de 1 para 1. Então, é dessa forma que é feito o licenciamento. Pode falar um pouco sobre a compra e licenciamento dessa solução mobile? Sim. Então, praticamente, como eu comentei agora, é um subscription, é um software as a service, as credenciais, por ano, por usuário. A DeskB, ela tem os pacotes de serviços de acordo com os módulos que o Fernando apresentou previamente. E aí, dentro desses módulos de serviço, as credenciais é um item a ser adicionado. Então, é um licenciamento por usuário por ano, de acordo com a quantidade que for necessária para a sua organização. Aqui, de novo, eu faço um convite. Quando vocês iniciarem a avaliação, nos busquem. A gente tem o maior prazer de conversar com vocês, a desenhar o melhor caso de uso para a sua organização, de como que isso pode ser dimensionado de forma que você tenha a melhor solução, tanto do ponto de vista de experiência, segurança, mas também de custo. E ajudar vocês nessa curva. Seja você um usuário final que esteja nos assistindo hoje, seja você um integrador, um parceiro, conta com a gente para essa jornada que a gente trabalhe junto nessa elucidação. O sistema DeskB precisa usar um sistema de controle de acesso ou ele já é um sistema independente? Excelente pergunta. DeskB é uma plataforma de workplace management. Fernando pode comentar um pouco mais a respeito disso. Controle de acesso, gente, ele permanece sendo um sistema de controle de acesso, com as regras triviais de um controle de acesso. Horários que as pessoas podem entrar, isso pode estar vinculado com a reserva, aí é a integração. Portas que as pessoas podem abrir, perímetros que as pessoas podem acessar. Então, tudo isso é papel de um sistema de controle de acesso. Assim permanece. O que aqui está se trazendo é a possibilidade de integrar esse sistema de controle de acesso, que hoje, na maioria das organizações, é um sistema, de certa forma, não conectado com a realidade de ocupação do escritório e que não traz essas possibilidades todas que a gente acabou de comentar aqui agora. Então, não é substituí-lo, muito pelo contrário, é dar um up no sistema de controle de acesso com toda essa sinergia e essas possibilidades. Fernando, você quer fazer algum comentário nesse contexto? Não, você pontuou bem, né? Então, é utilizar todas as possibilidades de reservas de espaços colaborativos, né? Criar essas regras de quem pode ir dias da semana, né? Fazer a sua agenda do híbrido dentro da plataforma, e isso tudo se conecta, então, com essas credenciais, fazendo com que o acesso do colaborador se dê exatamente nos dias que ele precisa ir, e o Identity Position fazendo essa confirmação se as pessoas realmente estiverem e por quanto tempo estiveram. Excelente, Fernando. Posso usar qualquer telefone celular ou só os aprovados pela HID? Pode utilizar qualquer dispositivo mobile, seja ele Android, seja ele iOS.
Como a gente apresentou anteriormente, existem mais de 600 equipamentos que a gente já hoje tem na plataforma, vários modelos desses que não são comercializados até o presente momento no Brasil, exatamente pela nossa atuação global. Existe uma lista branca, e assim, sendo muito honesto com vocês, menos de 1% de equipamentos, eles acabam tendo algum tipo de situação. Hoje, os equipamentos, eles se conectam e utilizam mobile por Bluetooth ou por NFC. Então, não há dispositivo hoje no mercado que não tenha Bluetooth e NFC, de alguns anos para cá, a maioria deles passaram a utilizar. Então, transparente nisso. Luiz, algum comentário que você queira adicionar? Não, eu ia falar isso, né, que nós também temos um listado de aparelhos que são validados pela HID, mas, sendo assim, temos também muitos dispositivos que não estão dentro do listado, que podem operar com nosso serviço e nossa solução de HID Mobile Access. Perfeito. Ótimo. Tem disponibilidade de visita técnica em alguma planta que já esteja sendo utilizado esse sistema? Minha sugestão para vocês, integrado DeskB e HID, a gente vai fazer exatamente como foi colocado no vídeo, a gente vai fazer a Avant Premier agora em maio, então showroom, HID, showroom, DeskB, a gente vai poder apresentar isso para vocês. Agora, cliente que já utiliza mobile, por exemplo, sim, a gente já pode, e aí, por favor, nos procurem, a gente pode levá-los para que conversem, visitem, experimentem o mobile, e o Identity Positioning a gente também pode preparar e apoiar vocês. Por favor, nos busquem. Essa credencial pode ser instalada nos notebooks ao invés do uso do celular? Boa pergunta. Não. As credenciais mobile, gente, igual o pagamento, aqui eu faço exatamente essa reflexão e reforço ela bastante vezes, é igual o pagamento por aproximação, ela vai estar vinculada no seu dispositivo mobile. Então, esse dispositivo mobile, seja ele o seu dispositivo celular ou até um wearable, como um Apple Watch ou um Google Watch, por exemplo, ele pode ter também, e um tablet. O Luiz aqui acabou de fazer o desenho aqui, a ilustração na câmera, eu vi ele falando, e um tablet também. E existem credenciais, isso é uma coisa também importante vocês terem em consideração. O plástico, lembra, é 1 para 1. No mobile, uma licença mobile, eu posso ter mais de um dispositivo vinculado à minha credencial. Então, eu posso ter, por exemplo, o meu tablet e o meu dispositivo mobile e apenas uma subscrição. Quando a gente fala do físico, de novo, é a regra 1 para 1. Aqui, só lembrar que a solução é feita para os sistemas operativos dos celulares, Android, iOS, não é para Ubuntu, Windows, coisas desse jeito, Linux, não. Na verdade, é só para aparelhos celulares ou também wearables, como falamos, ou tablets. Perfeito, Luiz. E, pessoal, pensa, né, na questão realmente, igual foi o vídeo apresentado. Você, quando você chega na tua organização de trabalho, teu notebook vai estar desligado dentro de uma mala, dentro da sua bolsa. O que vai estar sempre ligado e que você nunca deixa em casa? Seu crachá você deixa em casa. O que você nunca deixa em casa? Teu telefone, teu dispositivo mobile. E aí é onde vem a praticidade. Experiência seamless, frictionless. É possível ter uma demonstração ou prova de conceito? Sim, por favor. A demonstração, o link que a Letícia compartilhou, já façam já a solicitação do portal, e uma prova de conceito com mais informações, com os contextos de possíveis casos de uso e integração, por favor, nos procurem, a gente pode apoiá-los com certeza nessa jornada. Hoje, o Mobile ID pode ser instalado em wearable devices? Caso sim, em plataforma Apple e Android? Sim. A gente, como agora explicou, mobile device, wearable e tablet. É possível trabalhar com os três. As credenciais mobile para acesso são compatíveis com qualquer sistema de controle de acesso? Sim. São compatíveis com qualquer sistema de controle de acesso. O que vai acontecer é a questão de integração. Luiz, por favor, comenta do wearable e essa também, por favor. Sim, então, do wearable você tem duas opções. Você tem o wearable ligado ao seu celular e ele pode contar como se fosse só um crachá, sendo ainda uma licença, ou também tem a opção de que seu wearable seja um dispositivo mais dentro do seu licenciamento, certo? Só para complementar. E sobre o que estávamos falando, tenha em conta que para os sistemas de controle de acesso, realmente, um crachá virtual é o mesmo que um crachá
físico. Quem faz o reconhecimento disso são os leitores e também a plataforma do DXB, quando faz uso dele para que você tenha o permisso de, não sei, andar por diferentes espaços. Mas, para o sistema de controle de acesso, os crachás físicos têm as mesmas informações. Facility Code é o formato precisa e a numeração. Você cadastra essa informação como cadastra hoje seu crachá físico e com isso vai conseguir o acesso se o leitor e o celular que você está usando tem, desculpa, o crachá tem a mesma chave de segurança. Perfeito, Luiz. Obrigado. Com mais dispositivos habilitados para a mesma credencial, não pode gerar uma falha de segurança? Por exemplo, alguém emprestar um segundo dispositivo para outra pessoa? Aqui, pessoal, não, e a resposta é pelo seguinte. Imagina o seguinte, do mesmo jeito que você tem a credencial, você poderia ter um usuário com 2 credenciais, essa credencial física você pode emprestar para a pessoa e ela vai usar. O dispositivo mobile, você cria regras de uso para a credencial. Por exemplo, essa credencial ela só vai funcionar com autenticação biométrica. Então, se o dispositivo mobile não estiver desbloqueado, ele não vai funcionar, a credencial não vai funcionar. Igual o teu pagamento por aproximação. Hoje, o seu pagamento por aproximação, se você não estiver desbloqueado, isso é configurável, a organização define isso, a credencial não pode ser utilizada. E, franco, com vocês, pessoal, hoje, assim, emprestar um dispositivo celular é uma situação cada vez mais remota. Mesmo que você empreste um dispositivo corporativo, botando uma política como essa, ao menos você vai exigir que a biometria seja registrada. E aí você tem o tracking de quem está usando e para quem foi disponibilizado. E lembre-se também, dentro das transações, sempre tem a relação usuário, dispositivo, credencial. Tudo é auditado. Nada se perde. Não estou encontrando o aplicativo da HID Mobile no Google Play. Por onde baixamos o aplicativo para o Watch e Android? Pessoal, a gente, terminando o webinar, na nota de agradecimento, nós vamos incluir para vocês os links, tanto da loja Google como da loja Apple, para que vocês possam baixar os aplicativos. Eles são aplicativos, o aplicativo demo da HID, ele está disponível nas lojas. O aplicativo DeskB, integrado com as credenciais, esse vai estar disponível a partir de maio, que é exatamente o que a gente colocou no vídeo para vocês. Aí já integrado na plataforma de Workplace Management, com todas as funções que a gente comentou. Experiência Perfeito. de uso de um ou de outro vai ser idêntica. Perfeito. Obrigada, Ricardo. E com isso a gente encerra a nossa sessão de Q&A. Lembrando que vocês podem continuar deixando suas perguntas no formulário que a gente compartilhou. E também, se vocês querem que a gente entre em contato com cada um de vocês, por favor, respondam. E lembrando que logo depois também enviaremos uma landing page com todas as informações e com a gravação do webinar. E, por favor, podem entrar em contato com a gente. Excelente. Fernando, Luiz, Letícia, foi um prazer fazer esse webinar com vocês. Obrigado, participantes, e, novamente, contem com a HID, contem com a DeskB. Obrigado. Obrigado, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal, um abraço. Oi. Letícia, você já deu end na sessão? Que está como live ainda aqui.